bom dia. Quem tem um filho com necessidades especiais sabe a dificuldade que é arranjar uma escola para colocá-lo. E a escola também sabe as dificuldades que tem para incluir um aluno diferente no meio de tantos diferentes também. Por isso, aqui na Assembleia Legislativa foi realizada uma audiência pública para discutir esse tema. E hoje quem veio tomar café da manhã comigo foi o deputado Rogério Cafeteira, que é autor da proposta dessa audiência. Bom dia, deputado. Bom dia, Eda. Prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo. Na verdade, o nome dessa audiência era Inclusão Escolar para Jovens e Crianças com Necessidades Especiais e Desenvolvimento Atípico. É isso, né? Exatamente. Nesse universo de crianças com necessidades especiais e desenvolvimento atípico, está incluído uma gama de, vamos dizer, de necessidades diferentes. É Exatamente. Isso? E até eu comentava você antes de começarmos, a dificuldade até para a gente fazer o texto do convite. Né? Porque a lei, já existe lei federal que legisla sobre o assunto, mas que garante as questões de síndrome, principalmente. Algumas outras dificuldades, como dislexia, descalculia, não são acolhidas nessa legislação. E também comentava que às vezes não é uma questão da escola dificultar a criança a se matricular, aceitar a criança. É a dificuldade que todos nós temos de conviver com o diferente. Então, aqui eu fiz essa audiência para a gente colocar uma semente nessa discussão. O Maranhão hoje tem um número muito grande de crianças com necessidades especiais. Alguma necessidade, como você falou, algumas que não são nem reconhecidas, exatamente, vamos dizer. E eu acho que hoje é comum a gente conhecer alguém, ter um amigo, alguma pessoa da família que tem alguma criança, algum jovem com algum tipo de necessidade especial. Então, plantei uma semente para que a gente comece a discutir esse assunto e possamos avançar tanto na legislação quanto na questão da compreensão do problema e da melhor forma que a gente pode enfrentar isso, nessa dificuldade. Pois é, porque essa dificuldade, como eu disse, é da família, mas quando chega a idade escolar, que essa criança precisa ir para a escola, mesmo que a escola se disponha a recebê-lo, às vezes ela não está preparada, vamos dizer, para essa inclusão. Se são um ou dois alunos com, vamos dizer, diferentes, entre aspas, claro. Sim. Dentro do universo de 50 alunos, eles precisam ter uma atenção diferenciada, né? Daí a dificuldade da escola, eu imagino. Perfeitamente. E é uma das coisas que se discutiu foi a questão dos tutores. Né? A legislação não é objetiva nessa questão. Então, ela diz, por exemplo, que a escola tem que disponibilizar um tutor. Não especifica se nós temos uma sala de 53, se é um tutor para cada. E as questões são muito individuais. Outras já têm alguma dificuldade, mesmo quando a família tem a possibilidade de fornecer esse profissional. Muitas vezes ele não é qualificado, ele interfere nas atividades da escola. Então, assim, é uma série, né, de coisas que tem que ser alinhadas, né? Ah, entendi. Quer dizer, o aluno poderia ter um tutor, mas a legislação não determina ou não especifica se seria um tutor para cada aluno ou um tutor para os alunos especiais. Isso aí não está determinado, é isso? Exatamente. Então, isso não tá específico, não está determinado, não está claro na lei. Então, essa discussão aqui também é uma forma de discutir legislação a nível estadual para que a gente possa definir. Lógico que respeitando tanto o direito das crianças quanto das escolas, né, das instituições, que a gente tem que haver uma sintonia entre as duas partes. Mas a gente pode dizer, deputado, que a gente, ao mesmo tempo que tem essas dificuldades, o Estado avançou muito, porque antes era quase impossível conseguir lugar para uma criança com qualquer tipo de necessidade. E a gente não fala só das mais conhecidas, como síndrome de Down, por exemplo. Era difícil conseguir. Hoje já tem vagas oferecidas para essas crianças, né? Sem dúvida, tanto na rede pública quanto na rede privada. Nós avançamos muito e temos que continuar avançando. Eu falo por uma experiência que eu tive, que eu considero um pouco traumática, por ignorância minha na época. Minha filha, que hoje tem 11 anos, era pequena ainda, estava na escola, e eu fui levar uma vez e ela levou um brinquedinho. Quando nós entramos, eu infelizmente poucas vezes levo e busco os filhos na escola, por causa das questões profissionais.
E nesse dia, quando a gente chegou lá, um outro garotinho tomou o brinquedo dela e eu fiquei e ela começou a chorar tentando pegar e o garotinho não dava. Eu interferi, peguei o brinquedo, tomei e dei para ela de volta. Depois eu fui saber que essa criança tinha autismo. Ah, tá. E eu, dentro da minha ignorância, achei que era uma criança que era... com birra entre crianças. Exatamente. O normal seria a professora até porque tinha um conhecimento, ter feito a intervenção. Como abordar, porque o autista não gosta de contato como abordar, físico, Hilda? né? Exatamente, essa é a questão. Você foi perfeito. É como abordar essas questões. Né? E não existem dois autistas iguais. É isso. É muito individual. O espectro é muito amplo. É verdade. Então, assim, existe, obviamente, a dificuldade das escolas também de conviverem com isso. Mesmo elas tendo a obrigação e se dispondo a cumprir a legislação, muitas vezes ela não tem o profissional que tem o conhecimento, a formação para conduzir essa questão. Aí a gente já entra numa outra questão, que é a capacitação desses professores para lidar com tantas nuances diferentes, às vezes, de uma mesma síndrome, de uma mesma dificuldade. Por exemplo, você fala autismo. O autismo ele tem muitos espectros diferentes. Então, o profissional, o professor, ele tem que estar muito capacitado para não tornar aquele aluno diferente dentro de uma sala, né? Exatamente. E em determinadas circunstâncias ter o feeling para saber como abordar. Então, essa eu acho que é o principal desafio. E nós falamos de autismo porque é o mais comum, mais conhecido, mas temos uma gama muito grande de disfunções de linguagem. A dislexia, por exemplo, né, que você não vai identificar o aluno fisicamente ou assim com esse problema, mas a dislexia ela vai interferir no aprendizado. No aprendizado, né? Exatamente. Então, é uma questão que a gente tem que construir uma solução, né, um caminho. E eu acho que aqui foi plantada uma semente para que a gente a gente levante essa discussão e sinalize caminhos a serem seguidos. A serem seguidos, né? As escolas, elas já sinalizam com essa boa vontade de participar desse processo inclusivo, de dar a essas crianças as mesmas oportunidades? Olha, eu vou citar uma escola que eu acho que ela é bastante inclusiva e tem tentado se adequar da melhor maneira possível, que é a Escola Crescimento. Tem uma outra escola que é muito famosa, mas eu prefiro declinar o nome, que é muito claro quando você chega lá com uma criança que precisa que tem alguma necessidade especial, as barreiras são colocadas. Eles não podem proibir, mas se colocam de uma forma, né, que nenhum pai, naquelas circunstâncias, iria arriscar de colocar o filho lá. Então vamos falar a parte boa, que é o crescimento, que é onde eu tenho experiência. Isso. Lá eles são extremamente inclusivos e abrem oportunidade para o psicólogo, para os outros terapeutas, outros profissionais que fazem parte do mundo dessas crianças, visitarem, acompanharem, verem comportamento em sala. Então, e isso facilita bastante. Facilita muito. Então eu acho que o crescimento hoje, e é onde eu tenho a convivência e vejo a postura deles, é uma escola bastante inclusiva. E está tentando aperfeiçoar, tem algumas questões que hoje eles colocam, como dos tutores, que eles agora, eu soube que querem disponibilizar um para cada criança. E aí é exatamente essa questão que a gente quer debater. Isso, entendi. Precisa ser discutida para dar Mas eu acho que o mais importante é ter a boa vontade. Isso. Ter a boa vontade. Sobre essa boa vontade, nós vamos falar no próximo bloco. Eu vou fazer um rápido intervalinho, a gente volta já, só um cafezinho, a gente volta num instante, 1 minuto só. Volta aqui para conversar um pouquinho mais sobre
essa polêmica de aceitação de crianças especiais em escolas ditas normais, porque hoje, falando em escola normal, hoje a gente não tem mais escola especial para alunos com necessidades especiais. Todas elas precisam estar incluídas no mesmo ambiente, não é isso? Se eu não me engano. Exatamente. E eu acho que até estudos apontaram nesse sentido da importância das crianças, Sim. mesmo com alguma... Deixa eu só esquentar o nosso café enquanto a gente conversa. Alguma especialidade, Isso. a importância que tem deles conviverem com outras crianças no mesmo ambiente, não apenas com crianças que têm alguma, também como eles, necessidade especial. E aí eu falo assim, por experiência própria, eu sou testemunha que isso traz uma evolução muito grande para as crianças. Né? E com certeza. Olha, os profissionais avançaram muito nesse setor. E as terapias, os fonos, os TOs têm uma importância muito grande. É verdade. E eu já vi crianças que eu olhava e eu digo, essa criança nunca vai conseguir fazer determinada coisa. Eu também tenho exemplos assim. E o tempo mostrou que eles superam. E muitas crianças, inclusive, você falou há pouco, se você olhar... parecem que que não tem nenhuma necessidade especial identificada. Conseguir identificar nenhuma diferença entre eles. Por exemplo, eu tenho um exemplo de crianças com autismo, por exemplo, que hoje elas conseguem fazer um intercâmbio internacional, já participam assim de uma vida. Aí, como a gente falou no começo, depende da gravidade da situação, Sim. porque são níveis diferentes para o autismo que a gente está falando, né? São níveis diferentes e cada um precisa de um tratamento especial. Aí, esse desenvolvimento vai depender do desempenho da escola e da família, né? Da ajuda, não diria desempenho, da ajuda da escola e da família, né? E aí essa é a dificuldade, é o que tu falaste, é o espectro do autismo, e a gente está falando mais do autismo porque é o mais conhecido, é o mais conhecido. Mas existe em quase todas, a existe síndrome um espectro. de Down também é a mesma coisa, existe né? um espectro muito amplo. Então, é óbvio que também no autismo vão ter crianças que terão mais dificuldade de inclusão, de conseguirem fazer um intercâmbio, de conseguirem fazer um curso superior, mas existe uma gama muito grande que vai conseguir. Que vai conseguir. Aí depende desse incentivo. Exatamente. Porque na escola, como hoje a gente tem a famosa questão do bullying, né? A gente precisa ter um tratamento igual dentro das salas para as outras crianças não considerarem essas crianças com necessidades especiais diferentes e não tratá-las como diferentes. Elas precisam ser tratadas como igual, né? Aí entra a posição da escola em treinar essa sala para todos se sentirem iguais. Perfeitamente. E também o exemplo da família. Eu tenho, nós temos, mas eu queria dar um exemplo rapidinho. Minha filha do meio, uma vez eu fiz uma postagem numa rede social falando que uma estudante pobre, negra, de escola pública, tinha passado em primeiro lugar no vestibular da USP. E quando eu voltei, minha filha leu, ela disse, pai, mas o que tem a ver ela ser negra? E pobre? Aí eu disse, não, filha, porque ela tem mais dificuldade, ela teve mais dificuldades. A escola, teoricamente, tem uma qualidade mais baixa do que as particulares, e mesmo assim ela conseguiu. Mas é para mostrar o seguinte, se você não incentivar o preconceito. A gente aqui... As crianças não têm preconceito, né? Ninguém nasce com preconceito. Ninguém nasce com preconceito, verdade. E foi tão assim, puro, quando ela perguntou, pai, mas o que tem a ver... Para ela todo mundo é igual. Mas o que tem a ver ela ser negra? Exatamente. Para ela todos são iguais, todos têm as mesmas chances, todos têm as mesmas possibilidades. Daí ela não entender por que negra e pobre não pode ter esse destaque, né? Não entendeu o destaque. Não entendeu. Para ela seria normal, exatamente, né? Uma aluna que estuda, teoricamente está capacitada para passar em primeiro lugar, né? A gente é que faz isso, né? A gente é que faz. Aí entra o negócio da família, porque como a gente pega, por exemplo, uma criança numa sala de aula diferente, se aquelas outras crianças não foram treinadas com preconceito, elas não vão desenvolver nenhum tipo. Aí sim, aí dá certo, muito certo. É esse o objetivo, de mostrar para as escolas isso? Mostrar para as escolas, mostrar também para as famílias, que é difícil as famílias aceitarem. Esse é o primeiro desafio, são os pais aceitarem que às vezes nossos filhos são diferentes, e isso não vai mudar o amor que a gente sente por eles. Mas quanto mais cedo você identificar isso
melhor para a evolução deles. Porque às vezes a gente nega, né? A negação de que é o Às primeiro... vezes a gente nega, porque não é fácil você ser diferente. E eu te diria mais, num mundo tão competitivo como está hoje, onde a gente quer sempre que os nossos filhos sejam os melhores, ele não basta ele passar no vestibular, ele tem que passar na Federal, não basta ele passar agora na USP, ele tem que passar em Harvard, ele tem que ser o melhor dos melhores. Eu acho que eu passei por esse processo. Então, assim, e a gente já transfere para eles uma carga muito grande, e não é por mal, porque a gente se preocupa com o futuro deles. É a tendência de superproteção, exatamente, de querer para ele o melhor, né? E aí a gente, quando tem um filho, um parente que tem alguma especialidade, terá um obstáculo para transpor, a gente tenta proteção e também a gente tem a tendência de não aceitar isso. Mas eu acho que essa não aceitação faz parte mesmo dessa sensação de proteção que a gente tem em relação aos filhos, de não querer que ele sofra. Então a gente pensa assim, se ele é diferente, ele vai sofrer. Então eu vou imaginar que ele não é diferente. Perfeito. Como se isso resolvesse a situação, né? Mas eu acho que só na hora que a gente discute assuntos assim, que a gente mostra para todo mundo que é diferente, mas que tem caminhos, que tem solução, que todo mundo pode ser igual, eu acho que é esse o caminho certo. Agora, falando com o senhor, não podia deixar de falar de Pacto pela Educação, já que a gente está falando de educação. O Pacto pela Educação, que é firmado, vamos dizer assim, mesmo que subliminarmente no Estado, ele de alguma forma interfere também nesse processo de modernização e de atualização desses conhecimentos, né? Sem dúvida. Eu acho que o governo atual colocou na prática uma coisa que muitas vezes é só o discurso, que é a da educação como prioridade. E também, no meu entendimento, não adianta nós acharmos que só a parte que cabe ao Estado soluciona o problema. Eu acho que esse pacto, e agora esse ano nós vamos intensificar com os municípios essa integração da educação. É importante porque se você não tiver uma boa base, você não tiver o conhecimento mínimo, o desenvolvimento vai ser comprometido mais na frente. Era comum no meu tempo, depois a gente chega agora, porque as coisas vão mudando, né? Mas no meu tempo a gente dizia, olha, quando você tinha dificuldade no científico, no segundo grau. No segundo grau, é porque eu li muito, eu já não fiz. Eu fiz entendi. Mas era comum a gente dizer que essa dificuldade você trouxe do começo. É verdade. E alunos que saíram melhor dizer, não, ele teve uma boa base. Então eu acho que é exatamente aí que o governo tem. A gente tem que cuidar dessa base, aí não vale mais a diferença entre o que é público e o que é privado. As duas têm a obrigação de oferecer ensino de qualidade. Exatamente. E eu acho assim que, sendo justo, repassaram muitas atribuições aos municípios, mas quando foi feito isso, o governo federal não repassou, passou as obrigações, mas não passou os recursos. Isso. Então sobrecarrega os municípios, que hoje, principalmente no estado como o nosso, muito dependente de repasses federais, né, constitucionais, tem uma dificuldade muito grande com a educação, em todos os sentidos, mas com a educação, que é um ponto crucial, a gente sente muito. Um dos problemas grandes que nós temos é o transporte das crianças, que fica a cargo dos municípios e muitas vezes eles não têm a condição de fazer da maneira adequada. Aí só chama atenção quando acontece um acidente muito grave, que aí todo mundo vai procurar uma solução para algo que já aconteceu, né? Mas a gente pode dizer que a gente já avançou, né? Que a gente está no estágio de evolução. Sem dúvida, nós já evoluímos muito e eu acho que a gente vai colher o que a gente está plantando agora. Isso. A educação não tem uma base, vamos dizer, é o que a gente falou, né? A educação não tem uma resposta imediata, apesar de no ensino público que nós já temos avançado bastante, mas eu acho que a médio prazo é onde a gente vai sentir mais isso. Com toda certeza. Olha, deputado, parabéns por trazer à tona assim, assuntos tão delicados, que às vezes é delicado, que a gente evita falar, né? A gente evita falar de problemas assim, que vamos resolver aqui, nós falamos. Mas eu acho que na medida em que se fala, se traz mais conhecimento, e você não pode respeitar o que você não conhece. Se você passa a conhecer assuntos como esse, você vê de outra forma. Então, parabéns por trazer à discussão assuntos como esse. Eu agradeço suas palavras e agradeço aqui a oportunidade de estar participando do seu programa e convidar as pessoas a conhecerem mais esse assunto,
se interarem sobre isso, porque com certeza você tem algum parente, um amigo, alguém ligado ao seu ciclo de convivência que enfrenta essa dificuldade. Ok, muito obrigada e bom dia para o senhor. Obrigado. Bom dia para você também, que sabe que essa conversa toda aqui fica à sua disposição no nosso site. Você pode acessar a hora que você quiser para ver, para rever, para fazer o que você quiser nas nossas páginas, nas redes sociais também. Está tudo lá à sua disposição. Mas só para lembrar, todos os dias, 8h30 da manhã, eu estou aqui esperando você com notícia, com informação, com entrevista, com bate-papo, para deixar o seu dia assim bem informado. Tchau.